dia a todos. Nós estamos iniciando hoje o primeiro ciclo de palestras e reuniões clínicas do Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Nós vamos ter o nosso primeiro palestrante, nosso primeiro convidado, é o Dr. Rodrigo Mansur, e temos muito orgulho de dizer que ele foi formado na Escola Paulista de Medicina, ele fez pós-graduação no Departamento de Psiquiatria e Psicologia Médica da Escola Paulista de Medicina, foi doutor no nosso departamento, e depois ele foi para Toronto, onde hoje ele é um professor da universidade, é professor assistente do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Toronto. O Rodrigo tem realizado publicações científicas de excelente nível, de reconhecimento internacional. Então, é com grande orgulho que o Rodrigo aceitou para nós, que o Rodrigo tem aceitado esse convite para falar sobre metabolismo nos transtornos mentais, implicações para a fisiopatologia e prática clínica. Rodrigo, obrigado pelo convite. De Toronto, Dr. Rodrigo Mansur. Obrigado, Jair. Obrigado a todos do departamento pelo convite. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje, mesmo que virtualmente. Como o Jair falou, eu sou da escola, formado, residência, doutorado. Eu tenho ligações profundas ainda com essa instituição, com esse lugar. Então, para mim é sempre um prazer, tudo que eu posso fazer para ainda manter esse contato. Então, de novo, muito obrigado pelo convite para todos. O tema da minha apresentação hoje é metabolismo e transtornos mentais, que é a nossa principal linha de pesquisa aqui, e a gente tenta ser o mais multimodal, para usar o termo da moda possível. Por isso que a gente vai discutir um pouquinho desde a clínica até a neurobiologia e o que isso quer dizer, tanto no sentido de linhas futuras de pesquisa, mas também eu espero que tenha alguns pontos de conhecimento que sejam úteis aí para o clínico, tanto o psiquiatra como os profissionais de saúde como um todo. Então, a gente vai começar discutindo um pouquinho aonde a gente está nesse momento, nessa linha de pesquisa, conversar um pouquinho sobre as comorbidades metabólicas, que é o que deu a motivação para estudar esse tema. Depois a gente vai discutir um pouco as implicações das comorbidades na fisiopatologia das doenças. E a gente vai terminar conversando um pouco sobre as perspectivas futuras, o que isso tudo quer dizer para modelos de causalidade, que é uma linha que eu tenho muito interesse. E como eu falei também, discutir um pouco como isso pode ser usado para a clínica e como a gente pode usar isso para eventualmente desenvolver novos tratamentos. Então, essa linha começou com a simples observação que comorbidades metabólicas são extremamente comuns em pessoas com transtornos mentais. Então, a prevalência de obesidade, que é o exemplo desse slide, é muito maior em, por exemplo, indivíduos com depressão, comparado com a população geral, mesmo quando você pareia para a idade, sexo, presença de outros fatores de risco, como tabagismo, por exemplo. Não importa como você corta os dados, a gente acha uma prevalência muito mais aumentada de depressão, e essa prevalência tende de obesidade na depressão, e essa prevalência tende a aumentar conforme o grau de gravidade da doença. Então, principalmente nos doentes mais graves, mais de 50% deles vão ser obesos. Isso não é só obesidade e depressão, para ser claro, outras comorbidades metabólicas como diabetes mellitus tipo 2, síndrome metabólica também são mais prevalentes nessa população do que na população geral. A gente vê isso também no transtorno bipolar, que é o exemplo desse slide. A gente vê isso nas psicoses. Eu poderia dar essa mesma palestra trocando transtornos do humor, transtorno bipolar, por psicose, e os achados são muito, muito semelhantes. Não há um diagnóstico específico para esse problema.
E tão importante quanto a prevalência aumentada é o fato que a gente sabe hoje que a presença dessas comorbidades metabólicas modifica o curso da doença. Então, não só a obesidade e diabetes são mais prevalentes na população, mas como os pacientes que têm essas comorbidades tendem a ter desfechos piores. Eles tendem a ter doenças mais graves, mais crônicas. E o exemplo que eu trouxe aqui é de resposta a antidepressivos, e esses são dados do nosso grupo, é um ensaio clínico aberto com vortioxetina. Então, 100 pacientes aqui que todos usaram a mesma medicação, e a gente olhou para a resistência à insulina no baseline, então antes do tratamento, e a gente viu que os pacientes com resistência à insulina, eles tinham uma pior recuperação funcional. O SDS é uma escala de incapacidade funcional. A melhora do humor deles não foi tão diferente, mas eles tiveram mais dificuldade de recuperação funcional. O principal motivo é o gráfico do lado aqui, que eles tiveram uma resposta pior em relação à anedonia. Essa SHAPS é uma escala de anedonia, que é um ponto bem importante nessa associação entre doenças mentais e comorbidades metabólicas. O impacto vai além do impacto na saúde mental, existe também um impacto muito importante na saúde física, e um dos pontos críticos disso é o tema da mortalidade precoce. Quem estuda mortalidade precoce na psiquiatria descreve isso como uma crise, e eu acho que é uma descrição bem razoável. Em média, as pessoas com doenças mentais graves vivem de 15 a 20 anos menos que a população geral, e a causa número 1 de morte precoce aqui são as causas naturais, que são aqui descritas como as causas que não são suicídios ou acidentes. Dessas causas naturais, a causa número 1 é doença cardiovascular. Então, infarto, em termos de mortalidade precoce, é um problema muito maior que, por exemplo, o suicídio. Claro que o suicídio tem a sua importância, não é uma competição, mas só para ressaltar aqui o quanto que as comorbidades metabólicas são importantes no ponto de vista de saúde geral. Para quem tem acompanhado a literatura de Covid, deve ter acompanhado que os pacientes com doenças mentais também são mais vulneráveis à Covid, eles têm tido taxas maiores de infecção, taxas maiores de hospitalização e taxas de morte por Covid maior. E essa é a parte do contexto aqui. Isso não é isolado ao Covid, isso é um problema que vem há anos e que precisa de mais atenção. Claro que doenças complexas como doenças metabólicas e doenças mentais são afetadas por uma série de fatores, principalmente os fatores ambientais e socioeconômicos. As doenças crônicas não comunicáveis, como as doenças mentais, são diretamente, fortemente afetadas pelos determinantes sociais das doenças. Claro, quando a gente fala de comorbidades metabólicas, isso tem que ser considerado também. Esse estudo aqui é uma maneira bem interessante de olhar o problema, é um estudo francês, eles olharam região por região, dados hospitalares, e eles cruzaram prevalência de obesidade e depressão, e não é uma surpresa, as regiões com maior a prevalência de obesidade também tiveram maior prevalência de depressão, mas eles também olharam o que estava por trás da associação, e eles viram que áreas rurais, ou áreas com maiores índices de deprivação social, que é o termo que eles usaram, que é a pobreza, a pobreza extrema, isso tudo tendia a aumentar tanto o risco da obesidade quanto de depressão. Um outro fator de risco ambiental extremamente importante aqui é o trauma na infância. Trauma na infância é um dos fatores de risco mais importantes para doenças mentais como todos. E existe uma literatura também ampla, separada, mostrando que é também, independentemente, um fator de risco para doenças metabólicas. Então, a prevalência de obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares também é extremamente aumentada nessa população exposta a trauma na infância. E olhando para a população que tem os dois, certo? Que tem depressão e trauma na infância, a gente vê que os problemas metabólicos, como a hipertensão e as taxas de obesidade são aumentadas. Então, esse também é um fator que a gente tem que sempre considerar. Um outro fator importante, que eu imagino que a maioria de vocês está pensando, são os fatores iatrogênicos, medicações especificamente que a gente usa no tratamento de doenças mentais graves. Algumas delas têm efeitos bem estabelecidos no metabolismo. O que eu quero ressaltar aqui é o uso de antipsicóticos, e nas últimas duas décadas houve uma explosão do uso de antipsicóticos no mundo todo, mais do que triplicou, em grande parte porque a indicação para antipsicóticos foi ampliada. Antes era só usado para psicoses, hoje em dia se usa muito para transtorno bipolar, é uma das primeiras linhas. Tem se usado também como tratamento adjuvante da depressão. E antipsicóticos, existe variação entre eles, mas como uma classe eles têm um alto risco de promover ou piorar doenças metabólicas.
Mas eu sempre ressalto, porém, que isso não é apenas um problema de antipsicóticos. Se você eliminar antipsicóticos, é improvável que a gente eliminaria esse problema. É um fator contributor, sem dúvida, mas mesmo se você olhar para pacientes virgens de tratamentos, ou seja, pacientes com um diagnóstico, mas que ainda não foram expostos a psicotrópicos, eles já têm uma série de indicadores, no caso aqui a glicose de jejum, ou teste de tolerância à glicose, tem uma literatura bem desenvolvida na esquizofrenia com resistência à insulina, tudo isso antes do uso de antipsicóticos, então você já tem alguns sinais precoces que indicam para a gente que isso é mais do que apenas um resultado do uso de medicações com potencial de ganho de peso. E muito interessante, tem surgido mais dados indicando que as alterações metabólicas precedem o início de doenças mentais. Então, esse estudo é um estudo recente, publicado em janeiro agora no JAMA Psychiatry, e eles olharam em uma população de crianças, transição para adolescência, então acho que a média de idade no início era 9 anos, e eles mediram fatores metabólicos, a insulina de jejum e o peso deles, o IMC, e eles depois compararam como no início da idade adulta isso afetaria o início de doenças mentais. E eles acharam que muito interessante que você ter a hiperinsulinemia, um aumento de insulina na infância, aumenta o risco de desenvolver psicose no início da vida adulta. Em questão do IMC, você tem um aumento do IMC durante a puberdade, aumentava seu risco de ter um episódio depressivo. Então, mesmo antes, anos antes do desenvolvimento da doença, esses parecem ser fatores de risco importantes. E isso traz para a gente a questão de causalidade, certo? Se eles precedem, se eles têm todo esse impacto, se eles, de certa maneira, modificam. Será que existe aí um fator causal entre esses problemas? Reforçando essa ideia, é um estudo interessante que foi feito recentemente. Eles usaram uma técnica genética chamada randomização mendeliana, que é uma técnica de epidemiologia genética. A ideia é você tentar isolar fatores de risco para doenças complexas, você olhando aí na distribuição de certas variantes genéticas. E esse estudo indicou, sim, que existe uma relação causal entre IMC elevado e depressão. Então, aumento de IMC, obesidade, aumenta o risco de depressão. E esse risco foi principalmente determinado por massa gorda. IMC ele é um índice um pouco complexo, ele não captura exatamente a distribuição de gordura, por exemplo. Quem tem massa magra, a musculatura elevada vai ter maior IMC, mas aqui no caso eles separaram isso e olharam que realmente a massa gorda que parece que está aumentando esse risco para, no caso aqui, depressão, mas não há um motivo para pensar que isso não se aplica em outras doenças mentais também. E aí você olhar um pouquinho de maneira mais granular nos genes específicos que conferem risco para doenças mentais, você vai achar muitos genes envolvidos na regulação do metabolismo. Então, por exemplo, na genética do transtorno bipolar, múltiplos estudos têm indicado que genes envolvidos na regulação da insulina, na integração do metabolismo energético como um todo, eles conferem risco para transtorno bipolar. Então, você olhando de uma maneira mais geral, como no estudo anterior, mas também você olhando para genes específicos, parece realmente ter uma relação forte entre a regulação do metabolismo, os genes envolvidos na regulação do metabolismo e o risco subsequente para doenças mentais. Então, vamos discutir um pouquinho agora as implicações disso para a fisiopatologia. Então, o que isso quer dizer, essas ideias de talvez causalidade, riscos genéticos, o que isso quer dizer para como a gente entende os mecanismos dessas doenças. Um dos interesses disso daí é porque o metabolismo ele é central e ele é extremamente importante no funcionamento basal do cérebro. Então, um dado que é frequentemente repetido na situação é que o cérebro tem um consumo energético desproporcional para sua massa. Então, o cérebro humano representa mais ou menos 2 a 3% da massa corpórea, mas consome de 20 a 25% dos recursos energéticos disponíveis. E a maior parte do consumo é nos potenciais de ação, ou seja, na comunicação entre as células, que a gente sabe é o básico do funcionamento cerebral normal. A comunicação entre as células é o que consome, é uma ação, é um mecanismo fisiológico que é extremamente... que demanda uma quantidade relativamente extrema de recursos energéticos. E a gente tem uma evidência muito clara hoje que as funções mentais avançadas, vamos colocar assim, como por exemplo cognição, é onde o gasto energético está mais elevado. Então as áreas do cérebro
envolvidas na cognição, no controle cognitivo, na função executiva principalmente. Se você cruza com as áreas que consomem mais glicose relativamente, você vai achar que essas áreas se sobrepõem. E as áreas mais conectadas do cérebro, então as regiões onde há mais conexões com outras regiões, de novo, que essa é a base da cognição humana, a questão de integrar a centros de informação, essas são também as áreas que consomem mais energia. Então, o balanço energético acaba se tornando extremamente importante na regulação do funcionamento normal do cérebro. O balanço energético, como tudo em biologia, é extremamente complexo e envolve diferentes componentes. Tem o consumo, certo? Calórico, que é a quantidade de calorias que a gente ingere. E aí você tem diferentes modalidades de gasto energético. Você tem a taxa metabólica basal, você tem a atividade física voluntária, você tem a atividade não voluntária termogênica. Tudo isso aí vai contribuir para como esse sistema é regulado. De novo, o cérebro tem um papel central em como esse sistema é regulado. Então, por exemplo, o cérebro tem um papel direto no consumo calórico. Então, esse é um estudo interessante, eles usaram espectroscopia aqui para medir a concentração de moléculas envolvidas no metabolismo energético, ATP sendo a principal, e eles cruzaram aqui com o consumo calórico, então eles fizeram a espectroscopia e depois levaram os participantes para um buffet de alimentos e mediram o quanto eles consumiram. Quanto a mais baixa a concentração de energia no cérebro, vamos dizer assim, mais eles consumiam a caloria subsequentemente. E isso é de maneira importante para nós psiquiatras, isso é modulado por estresse. Então, o estresse ele desencadeia uma relação fisiológica complexa, ele tende a mobilizar, isso é biologia básica, certo? Ele tende a mobilizar a disponibilização de recursos energéticos e ele vai estimular também o consumo calórico, principalmente de carboidratos, que é o substrato preferencial do cérebro. O cérebro também vai estar diretamente envolvido de como a energia é gasta, então você tem essa série de mecanismos complexos, com os inputs sensoriais de hormônios, que vão afetar, usando o sistema simpático, o sistema parasimpático, e vão inervar os sistemas periféricos, que vão participar da termogênese não voluntária. Mas o cérebro também, que eu acho mais relevante para a nossa discussão hoje, está diretamente envolvido em como o gasto energético com atividade voluntária é regulado. A gente sabe que a atividade voluntária é um sistema de extrema importância para a psiquiatria, a falta de energia, a falta de motivação, o retardo psicomotor, são termos que são usados, que são para descrever doenças, para descrever sintomas, são partes da nossa psicopatologia clássica há décadas, e eles todos estão relacionados, em certa maneira, como o cérebro regula a regulação corporal desse sistema. A atividade voluntária, como tudo, é regulada, de novo, por um sistema complexo, é uma interação entre múltiplos sistemas, você tem um envolvimento da dopamina, um envolvimento da mitocôndria, e você tem um envolvimento dos sinais endócrinos, e o que eu vou ressalvar aqui hoje é o papel da insulina, porque é um dos mais bem estudados e é um dos focos do nosso grupo de pesquisa. Então, a gente sabe hoje em dia que a insulina tem um papel importante na regulação do funcionamento normal e também de disfunções no cérebro. Então, o cérebro, se sabe hoje, é um órgão sensível à insulina, porém a função da insulina no cérebro vai muito além de regulação da absorção de glicose. Então, dependendo das áreas que expressam receptores de insulina, você vai ter diferentes impactos no funcionamento. Então, a insulina tem sido, por exemplo, associada com a formação de memória, fisiologicamente, tem um papel importante no sistema de recompensa, que nós vamos discutir mais um pouco, tem também um papel importante no sistema de motivação, na inibição. Então, a gente sabe que insulina no cérebro tem um papel fisiológico central. E não só essas regiões expressam receptores de insulina, mas elas respondem funcionalmente também à insulina. Esse é um estudo que usou uma técnica interessante, com insulina intranasal. A insulina intranasal ela é absorvida quase que 100% pelo sistema nervoso central, então tem pouca absorção periférica, então você vai ter menos confusão de hipoglicemia, por exemplo, ou da reação contrarregulatória. Aqui você tem mais ou menos uma absorção direta e a gente consegue separar o que é essa insulina no cérebro e o que é a insulina na periferia. E esse estudo, que é um exemplo, ou vários outros estudos repetiram esses achados, viram que a insulina estimulava a conectividade funcional,
no caso aqui entre o hipocampus e uma área do córtex pré-frontal. E tentando então aplicar um pouco dessas ideias do funcionamento fisiológico da insulina em pessoas com doenças mentais, fazendo um parênteses rápido aqui de como a gente tem tentado abordar isso de maneira um pouco mais moderna. Acho que todo mundo aqui entende que um dos desafios da psiquiatria é lidar com a extrema complexidade e heterogeneidade dessas doenças. Não existe uma forma de depressão, não existe uma forma de transtorno bipolar, existem provavelmente dúzias de formas dentro de como a gente classifica essas doenças hoje. Então, uma das abordagens, não é a única, mas uma das abordagens para tentar navegar essa heterogeneidade é usar domínios, que essa é a proposta do RDoC, do NIH americano. Em vez de olhar para diagnósticos, a gente olha para domínios, sistemas cognitivos, sistemas de emoção negativa, sistemas regulatórios, e a ideia é você quebrar nesses domínios, você teria uma ideia um pouco mais consistente e robusta do que está acontecendo nos substratos, nos genes, nas moléculas e etc. Tem dois domínios que são de interesse para essa área, um é cognição e o outro é a anedonia, sistema de recompensa. Cognição, a gente sabe, é um dos sintomas mais importantes na psiquiatria como um todo, principalmente nos transtornos de humor. O achado de disfunção cognitiva, ele é bem consistente, você olhando em diferentes populações, em diferentes fases da doença. Aqui eu gosto desse exemplo do primeiro episódio do transtorno bipolar, porque são pacientes mais jovens, são pacientes que ainda não foram expostos necessariamente a tantas medicações. Mesmo se olhar nessa população que, em teoria, tem menores fatores de riscos, você acha disfunção em uma série de domínios da função cognitiva com tamanhos de efeito bem significativos. A disfunção cognitiva also tende a persistir, além dos episódios agudos da doença. Então, a maioria dos clínicos percebe que muitos pacientes melhoram do ponto de vista de humor, mas continuam, no longo prazo, tendo dificuldades com atenção, concentração, memória, etc. Então, é um problema clínico bem relevante. A obesidade afeta a função cognitiva como um todo, e a gente tem dados bem consistentes hoje que isso é o caso dentro de populações com transtornos do humor. O caso aqui é um exemplo um trabalho do nosso grupo, com pacientes com transtorno bipolar. A gente comparou pacientes com sobrepeso e obesidade, pacientes com peso normal. Não é uma surpresa, os pacientes com obesidade têm maior grau de disfunção cognitiva, particularmente na função executiva, comparado a pacientes sem sobrepeso ou obesidade. Voltando um pouco do que a gente estava falando antes do metabolismo cerebral e como isso é importante para a cognição, a gente tem evidência também hoje que a diminuição ou problemas no metabolismo da glicose no cérebro estão diretamente correlacionadas. No caso aqui, é pacientes com transtorno bipolar em remissão, são pacientes que não estão em episódio. Então, a diminuição do metabolismo da glicose em certas regiões foi diretamente correlacionada com o grau de disfunção cognitiva desses pacientes. E aí um pouco do nosso trabalho que a gente tem desenvolvido mais recentemente é tentar entender como que a insulina se insere nesse contexto. Então, um dos desafios de estudar a sinalização da insulina, e é um desafio comum na neurobiologia, é como você separa aí sistemas periféricos e sistemas centrais. A maioria dos estudos que olha para a resistência à insulina na psiquiatria usa medidas periféricas, como o ROMA ou o índice de Matsuda, e eles são úteis, mas eles refletem mais processos do fígado, ou processos do músculo, processos musculares e não necessariamente processos centrais. Existe, porém, essa técnica nova de biomarcadores que a gente usou aqui, que são usar vesículas extracelulares enriquecidas para a origem neuronal. Então, essas vesículas extracelulares são vesículas que são presentes em todas as células, porém, em cada célula ela tem um certo marcador específico que pode ser usado para identificar qual é a célula de origem. Então, você consegue coletar sangue de um paciente, você usa esse marcador para identificar as vesículas que vieram especificamente de neurônios, aí você separa essas vesículas e você consegue medir dentro delas o seu marcador de interesse. A gente usou aqui para medir a sinalização da insulina, mas isso pode ser usado para praticamente qualquer marcador que se queira. E o marcador específico que a gente olhou esse aqui, que é a fosforilação do substrato 1 do receptor de insulina, que tem sido associado à atenuação. Então, essa fosforilação diminui a função do receptor de insulina.
A gente olhou aqui em pacientes com transtorno bipolar, então quanto maior o nível desse marcador, indicando maior disfunção do receptor de insulina, a gente via uma piora de função cognitiva. E isso aqui foi significativo mesmo depois de a gente ter controlado por fatores importantes, como idade, escolaridade, etc. Reforçando a validade desse achado, foi a análise com neuroimagem, que a gente também tinha nessa amostra. Então, a gente olhou aqui no volume do córtex pré-frontal ventromedial, que é uma região-chave da regulação cognitiva, da regulação do sistema de recompensa também. E o aumento desse marcador, de novo, indicando a atenuação da sinalização de insulina, estava associado com a atrofia dessa região. E numa análise de mediação, a ideia você tem aí uma associação com cognição, você tem uma associação com achado de neuroimagem, como eles se relacionam entre si? Será que eles são achados coincidentais? Ou você tem uma relação direta? A análise de mediação ajuda a gente a entender isso. E a gente achou aqui realmente que a disfunção cognitiva associada à atenuação da sinalização de insulina era de fato mediado pela atrofia do córtex pré-frontal ventromedial, que não é necessariamente uma surpresa, a gente sabe que estrutura e função são relacionadas, mas isso dá uma ideia, ou pelo menos reforça a validade biológica desses achados. Agora, indo um pouco para a anedonia. A anedonia é muito interessante de estudar nesse contexto, porque ele é um construto transdiagnóstico. A gente sabe que a anedonia é um problema não só da depressão, dos transtornos de humor, ele é um problema tão, ou se não mais relevante nas psicoses, está envolvido no abuso de substâncias, transtornos alimentares. Na neurologia, é um achado clássico de Parkinson e Alzheimer. E mesmo na clínica médica, se você olhar para obesidade, diabetes, anedonia e os seus correlatos do sistema de recompensa são frequentemente relatados. E essa, na verdade, é uma literatura bem robusta do lado da medicina, que a gente não cruza tanto quanto deveria em estudar anedonia, sistema de recompensa na obesidade e diabetes mellitus, por exemplo. A gente realizou recentemente esse estudo. Anedonia, motivação são sistemas complexos, eles têm diversos subcomponentes. Então, uma das estratégias que a gente tem usado recentemente é usar paradigmas objetivos para tentar identificar e descrever construtos relacionados à anedonia e motivação. O que a gente usou nesse estudo aqui é um teste que mede a disposição dos pacientes de realizar esforço físico. Então, eles participam desse programinha de computador, eles são dadas opções em relação a fazer certas tarefas. As tarefas que envolvem mais esforço físico têm uma recompensa monetária maior. Então, a gente consegue comparar aí quanto que os pacientes têm disposição ou têm a motivação para realizar esses esforços físicos. E esse é um achado anterior, que pacientes com depressão, não é uma surpresa, eles têm menor disposição, mesmo para recompensas monetárias maiores, por exemplo, eles escolhem as tarefas mais difíceis, que envolvem mais esforço com menos frequência. O que a gente achou aqui que isso foi moderado por sobrepeso e obesidade. Então, existia uma diferença no grupo como um todo, mas a diferença estava principalmente nos pacientes obesos. Esses aqui são os que mais relativamente tiveram dificuldades em realizar essa tarefa, e esses são os que provavelmente têm têm um maior nível de problemas nesse sistema. E um achado interessante desse estudo também foi quando a gente cruzou a performance nessa tarefa com sintomas depressivos, a gente viu que não tinha uma associação. Então, os sintomas depressivos, do momento que eles fizeram o teste, não pareceram afetar muito essa performance. Porém, quando a gente cruzou o IMC, sim. Quanto maior o IMC, menos disposição eles tinham para realizar esse esforço físico. Não dizendo aqui que os sintomas depressivos não são importantes, obviamente eles são, depende da amostra, vai depender do tamanho, mas é só para ressaltar um pouquinho como esses fatores metabólicos também podem ser importantes determinantes de um desfecho comportamental. Uma das outras vantagens de estudar anedonia é que a gente tem um circuito relativamente bem caracterizado. Cognição, por exemplo, envolve diferentes áreas do cérebro, a integração entre elas, é um sistema no geral mais complexo. O circuito de recompensa é obviamente complexo, como todos, mas a gente tem um pouco mais de conhecimento dos circuitos principais e das suas conexões. Então, classicamente descrito como as conexões dopaminérgicas entre o núcleo accumbens e a área tegmentar ventral. Claro, você tem conexões com áreas centrais ou outras áreas subcorticais que vão ter seus papéis distintos nos diferentes domínios da recompensa.
E um achado muito interessante é que esses neurônios dopaminérgicos, que são aí o centro do sistema de recompensa, eles estão cercados de receptores para insulina e leptina. Então, basicamente, na área tegmental ventral, onde você tem neurônios de dopamina, você acha com muita frequência colocalizados receptores tanto para leptina e insulina. Reforça a ideia que os mecanismos metabólicos estão interagindo com a sinalização de dopamina, o que dá para a gente um substrato para entender como isso está afetando o sistema de recompensa. Olhando agora para pacientes, esse é um estudo recente que olhou para biomarcadores periféricos, olhou para glicose de jejum, insulina de jejum, por exemplo, e usou ressonância funcional para medir a conectividade dessas áreas do sistema de recompensa e achou uma associação inversa, então um aumento desses biomarcadores, indicando aí uma maior disfunção do metabolismo da glicose e insulina, era associado com uma diminuição da conectividade nessas áreas. Isso, como eu falei, a hipótese é que se você tem uma mudança no substrato biológico, você vai conseguir observar o correlato comportamental. Então, na obesidade, como eu falei, essa é uma área ativa de pesquisa na endocrinologia. Eles olharam como que a resistência periférica à insulina modificava o comportamento de recompensa. O que eles usaram aqui é o desconto de recompensa atrasado. Então, o participante ele tem que escolher ou ele recebe uma recompensa monetária imediatamente, ou ele espera um pouquinho para receber uma recompensa maior. Isso não necessariamente tem uma implicação clínica, não é para dizer, isso é melhor ou isso é menor, está sendo estudado ainda. O ponto é que a resistência à insulina afeta como esses comportamentos de recompensa básicos estão sendo regulados. E aí o nosso grupo olhou de maneira semelhante nesse grupo de pacientes com depressão, então usando aquele teste que eu discuti anteriormente, olhando para a disponibilidade deles de fazerem esforços físicos, e a gente repetiu mais ou menos esse achado, resistência à insulina associado a menor disposição para se fazer esforços físicos. Então agora vamos discutir um pouquinho o que isso tudo quer dizer. Todos esses achados são interessantes, certos, mas a gente está tentando desenhar aí, a gente está tentando colocar todos esses achados dentro de um modelo que faça sentido, certo? São achados de diferentes áreas de pesquisas, são achados usando diferentes modalidades, a gente está tentando juntar essas peças do quebra-cabeça e ver se a gente consegue ter algum insight em termos de causalidade, mecanismos e etc. Mas antes de ter essa discussão especificamente, eu sempre gosto de fazer esse parênteses para discutir um pouquinho sobre como a gente entende causalidade especificamente atualmente em doenças mentais. E aqui eu uso muito o trabalho do Kenneth Kendler, que é um dos pioneiros da psiquiatria genética, e além de ainda ser ativo na psiquiatria genética e ter publicações muito interessantes, ele também tem uma série de artigos estudando um pouco essa ideia de como a gente entende nosologia, um pouco da filosofia de como as doenças mentais têm sido definidas através do tempo, especialmente atualmente. E são artigos muito interessantes que eu recomendo para quem tem interesse nessa área. Num desses artigos, ele propõe aqui 4 escolas de pensamento para entender doenças mentais. A primeira é o que ele chama de categoria essencialista, que é basicamente a base da assim chamada psiquiatria biológica, certo? A ideia é que existe uma essência para a doença mental e essa essência define a doença mental. Então pode ser um gene, pode ser a disfunção aí do gene da serotonina, pode ser, no caso, o receptor de insulina, por exemplo, e a ideia é que a disfunção disso, ou desse, ou essa essência, ou essa molécula, ou essa célula, é isso que vai levar ao fenótipo da doença mental. Obviamente, a gente entende que isso hoje não é válido pelo simples fato de ser uma simplificação extrema. A gente sabe que não existe uma lesão única, não existe um gene único para doenças mentais. Eu acho que isso hoje é conhecimento bem estabelecido. Mas é importante reconhecer que isso ainda motiva, conscientemente ou não, muito da pesquisa em neurobiologia. Então, a gente está sempre tentando achar o mecanismo que vai completamente explicar uma coisa tão complexa como, por exemplo, a esquizofrenia. Um dos contrastes para a categoria essencialista é a ideia das construções sociais, certo? Cujos membros são definidos pelo contexto cultural, que no extremo da antipsiquiatria, essa ideia que não existe doença mental, isso é simplesmente uma expressão de uma condição social.
É óbvio que existe um grão de verdade aqui, né? Como eu falei antes, os fatores socioambientais são extremamente importantes em determinar doenças crônicas no geral, especialmente as doenças mentais, mas hoje a gente sabe também que existe um extremo aí, a gente entende que as doenças mentais têm um substrato biológico, elas têm uma base genética complexa, mas ela existe. Os fatores sociais são extremamente importantes, mas por si eles não são suficientes para explicar esses fenômenos complexos. Você também tem os tipos que ele chama de tipos práticos, que eu acho que descreve bem a maioria dos psiquiatras clínicos, que não estão exatamente interessados no que causa ou que deixa de causar a doença mental. O interesse dos clínicos é o que eu posso fazer para ajudar meus pacientes, certo? Se esse remédio aqui foi desenvolvido na base de uma ideia sofisticada sobre fisiopatologia, ótima. Se não, se foi um achado só na sorte, o que é a maioria dos nossos tratamentos hoje, não importa. O que importa é ajudar os pacientes. E existe um valor nisso, certo? A medicina, a psiquiatria é uma ciência clínica prática, certo? E em algum momento a gente precisa sair um pouco dessas discussões mais filosóficas e desenvolver instrumentos práticos úteis. E o último, a escola que ele descreve aqui é uma tradução liberal meio torta, mas é a ideia ele chama de conjuntos de probabilidades mecanísticas. E a ideia é que não há uma essência pura para doenças mentais, mas as doenças mentais elas emergem de uma relação complexa, de uma rede de mecanismos. Então, para ilustrar isso, aqui à esquerda é o que ele chama de categoria essencial, você tem essa essência, vamos dizer, um certo gene, isso causa sintoma 1, sintoma 2, sintoma 3, e aí essa síndrome define depressão, por exemplo. O conjunto de probabilidades mecanísticas, porém, ele envolve mais camadas de causalidade. Então, você tem uma relação entre múltiplos fatores causais. Então, você vai ter uma relação entre a pobreza ou privação socioeconômica, trauma na infância, uso de substâncias precoces, etc. Tudo isso vai interagir para afetar um substrato, uma underlying substrate, um substrato um substrato abaixo, que esse substrato vai causar sintomas 1, 2, 3, 4, e esses sintomas vão interagir entre si, sintomas e comportamentos não existem no vácuo, e essa interação de múltiplos níveis que vai gerar um fenótipo que a gente entende como doença mental. E trazendo um pouco de maneira concreta para o nosso trabalho, a gente tenta entender esse sistema dessa maneira. Então, eu não acho que o sistema de sinalização de insulina vai ser o suficiente para explicar algo tão complexo como a doença mental. Mas entre a interação desses componentes envolvidos no controle do gasto energético, sim, aí eu acho que é possível que emerja um fenótipo que a gente descreve como uma doença mental. E só para deixar mais concreto, vários desses outros componentes, que é por isso que esse é um sistema de interesse, também têm sido descritos na fisiopatologia das doenças mentais. Então, existe uma literatura na mitocôndria, então a gente sabe que psicose e transtorno bipolar estão associados à disfunção mitocondrial, parece ser uma disfunção mitocondrial mais leve, comparado com doenças mitocondriais primárias, mas suficientes para afetar a função. E a dopamina tem uma função extremamente importante na atividade psicomotora e, portanto, no gasto energético. A gente sabe que a dopamina é o substrato mais bem estudado em psicose, mas também existe uma literatura no transtorno do humor e muita evidência de disfunção dopaminérgica. E não vamos ter tempo para discutir hoje, mas a gente elaborou essa hipótese no sentido da interação desses sistemas e o que isso representaria fenotipicamente, usando aí essa ideia, essa abordagem baseada em domínios, como a gente discutiu. Para ser claro, isso obviamente é uma hipótese, mas é um exercício que eu acho importante fazer para conectar esses diferentes achados e ter uma certa claridade em relação aos passos seguintes e como a gente pode realmente ir de achados interessantes para algo que realmente vai mudar como a gente pratica a psiquiatria hoje. Para finalizar, vamos falar um pouquinho das implicações para a clínica e desenvolvimento de novos tratamentos, que também é uma parte bastante importante do nosso trabalho. Você não precisa esperar para o modelo de causalidade estar pronto hoje para poder fazer algo concreto que ajude os nossos pacientes. Tratar a obesidade, que hoje em dia existem tratamentos bem desenvolvidos, com evidência sólida de eficácia.
Alguns deles envolvem cirurgia e farmacoterapia e diga-se de passagem, nenhum problema em usar esses para os pacientes. Existe evidência, por exemplo, que cirurgia bariátrica é segura e eficaz em pacientes com doenças mentais, mas eu acho que onde os clínicos de saúde mental vão fazer mais diferença é na questão do estilo de vida, que pode não ser o suficiente para alguns pacientes, mas faz alguma diferença, é capaz de atingir aí 5 a 10% de perda de peso, e isso pode ter um impacto tremendo no curso da doença deles. Um dos achados mais interessantes na área mais clínica é quanto a cuidados colaborativos. Então, você tem que testar programas que integram tratamentos metabólicos psiquiátricos. Então, vai ter um psiquiatra numa sala cuidando da depressão e um endocrinologista na outra focado na obesidade. Essa é a maneira mais ou menos que a gente é estruturado hoje, inclusive aqui, e a gente sabe que é uma maneira muito insuficiente essas doenças complexas genéticas que estão as doenças de especialidade de 100 anos atrás. Então, os estudos que usaram, os programas que usam cuidados integrados, você faz, por exemplo, técnicas cognitivas comportamentais, tanto para a manejo da depressão e da obesidade, elas têm conseguido resultados muito impressionantes, tanto para os desfechos de saúde mental quanto para os desfechos metabólicos. Existem também intervenções farmacológicas que são simples e eficazes. Então, eu falei um pouco antes do papel dos antipsicóticos, e nenhuma dúvida que antipsicóticos são um fator importante do problema das comorbidades metabólicas. Infelizmente, em algumas situações a gente tem que usar eles. Existem grupos de pacientes que respondem muito bem ou apenas respondem a antipsicóticos. Então, até a gente desenvolver algo melhor, a gente tem que saber utilizar essa estratégia que a gente tem. E uma das maneiras de otimizar é usar a metformina em combinação com o antipsicótico. A evidência aqui é muito sólida, mais de uma dúzia de ensaios clínicos, mais de uma meta-análise, mostrando que você associar a metformina ao antipsicótico previne muito do ganho de peso. Metformina é seguro para ser usado em pacientes que não têm diabetes, pacientes normoglicêmicos não desenvolvem hipoglicemia com metformina, e metformina é barato, certo? É algo que tem disponível. É uma estratégia que eu acho que a gente deveria usar mais. Prevenir ganho de peso ajudaria muito nos desfechos a longo prazo. E lembrar que existe também evidência sólida que exercício físico é um antidepressivo. Os mecanismos são complexos, mas basicamente a maioria dos estudos que olham em exercício físico para melhorar sintoma depressivo em diferentes populações, depressão primária, paciente com doenças cardiovasculares, idosos com depressão, basicamente todas as populações se beneficiaram tremendamente de programas de exercício físico. E é interessante ver que não é específico a uma certa população, certo? Essa meta-análise aqui olhou para subgrupos, olhou para pacientes em ambulatórios, pacientes internados, casos leves, casos mais graves, independentemente eles melhoraram. E o tipo de exercício também parece não importar muito. Então, se usou equipamento, se for em grupo, individual, dentro do hospital, não importa. Qualquer atividade física que eles fazem é capaz de trazer benefício. É uma questão aqui de achar o que encaixa para aquele específico paciente, certo? O que ele gosta de fazer, o que ele tem disponibilidade, o que encaixa na rotina dele. Mas o quanto que a gente consegue fazer nossos pacientes se exercitarem mais, eles vão se beneficiar tremendamente, especialmente do ponto de vista de sintomas de humor. Agora, um pouco para a parte mais experimental, em termos de desenvolver novos tratamentos. A gente sabe, como eu falei antes, que a insulina afeta o metabolismo cerebral e a insulina intranasal tem essa absorção direta. Então, isso leva a gente a pensar se isso pode ser manipulado de maneira terapêutica. Então, se o aumento, por exemplo, de ATP, o aumento de creatinina que a insulina intranasal leva, se isso poderia ter algum impacto beneficial em desfechos clínicos. Esse aumento de energia parece ser, de novo, clinicamente significativo, aumentando a conectividade, e o aumento da conectividade, só para reforçar esse ponto, parece sim levar a uma melhora cognitiva. Isso foi achado em pacientes com diabetes, e foi um achado que contrastou com o placebo, reforçando a ideia de que esses sistemas estão relacionados. Há uns anos atrás, a gente realizou um ensaio clínico com insulina intranasal no transtorno bipolar, 60 pacientes por 8 semanas, e a gente teve um sinal positivo na função cognitiva. Então eles melhoraram a performance nesse teste, o TMTB, que é um teste de função executiva.
A replicação desse estudo aqui infelizmente tem sido mais negativa do que positiva. A maioria dos estudos subsequentes com insulina intranasal tem falhados. Tem um problema mais amplo em termos de como a gente tem desenhado ensaio clínico nessa área, mas insulina intranasal também tem alguns problemas específicos em questão de biodisponibilidade. É interessante, mas não é algo que ainda está pronto para o uso de rotina. Felizmente, insulina intranasal não é a única maneira que a gente tem para afetar esse sistema. Outras medicações, existem outros nodos em que a gente pode ter como alvo. Um deles é o sistema inflamatório. O sistema inflamatório e a resistência à insulina têm uma interação bem documentada. A gente realizou há um tempo atrás esse ensaio clínico com infliximab, que é um antagonista do TNF-alfa. O TNF-alfa é uma molécula que promove resistência à insulina. Esse é um estudo que a gente publicou no JAMA Psychiatry há mais ou menos 2 anos. O achado principal dele é que não houve melhora. É um ensaio clínico para depressão bipolar. Quando a gente estratificou por história de trauma na infância, a gente sim achou uma resposta aos pacientes que tinham uma história de abuso físico que melhoraram com infliximab. Essa é uma análise post-hoc, tem suas limitações, mas é para onde é uma das direções que essa linha tem tomado. Mas a gente também olhou na sinalização cerebral de insulina nesse estudo, usando aquela técnica que eu comentei antes, com as vesículas extracelulares. Então, a gente mediu nessas vesículas moléculas envolvidas na sinalização da insulina e a gente observou que o uso do infliximab era relacionado a uma diminuição dos níveis de TNF-alfa. Isso levava ao aumento dessas moléculas que, como um conjunto, elas indicam um aumento da via canônica da sinalização da insulina. E isso pareceu ser clinicamente significativo, então aumento, esse CP factor é o conjunto daqueles marcadores antes, indicando a um aumento da sinalização de insulina por essa via. Isso levou a um aumento do volume do córtex pré-frontal dorsolateral, e isso também foi associado a uma melhora da função cognitiva. No estudo como um todo, a gente não achou um resultado pró-cognitivo do infliximab, porém, olhando aos pacientes que tiveram mais aumento desses marcadores de insulina, esses sim pareceram melhorar mais, dando a ideia que talvez usando esse sistema como alvo, a gente conseguiria um resultado nesse domínio. Uma outra área interessante é um grupo de medicações antidiabéticas chamado agonistas dos receptores do GLP-1. Essa é uma classe de medicações super interessante por vários motivos. Um deles que também é bem seguro para pacientes que não têm diabetes, o que amplia um pouquinho a potencial aplicação deles. Há uns anos atrás, o nosso grupo realizou um ensaio clínico piloto, então era um ensaio clínico aberto, com apenas 19 pacientes, mas a gente usou liraglutida, que é um desses agonistas dos receptores de GLP-1, e a gente mediu aqui função cognitiva e achou, de fato, após 4 semanas do uso desse remédio, a função cognitiva deles melhorou, a função executiva deles melhorou. PDQ é uma escala de cognição subjetiva, então quanto eles percebem que a cognição deles dá, isso melhorou. E o SHAPS, uma escala de anhedonia, isso também melhorou. De novo, um estudo piloto, mas com os resultados na direção que a gente espera. E graças a esse piloto que a gente recentemente conseguiu financiamento para fazer um ensaio clínico mais robusto. Então, já deveria ter começado esse estudo, mas graças ao Covid a gente ainda está esperando. Mas a ideia é usar semaglutida, que é uma medicação dessa classe. A principal vantagem com a liraglutida é que esse aqui é oral, a liraglutida é uma injeção. Então, semaglutida é oral, os pacientes de maneira compreensível aceitam mais. E esse aqui vai ser randomizado para o placebo, uma amostra de 60 pacientes, mais robusta. E a gente vai aplicar nesse ensaio clínico aqui alguns dos conceitos modernos em ensaio clínico. Também é uma discussão para outro dia, que a gente tiver interesse, a gente pode conversar mais depois, mas a gente vai enriquecer a amostra, que é uma coisa chave para ensaio clínico em psiquiatria hoje. Nós vamos recrutar apenas baseados em diagnóstico de DSM. Essa é uma estratégia que, infelizmente, não tem funcionado. A gente vai recrutar pacientes com depressão, porém com disfunção cognitiva medida por testes, e também pacientes com obesidade. A ideia é que esse vai ser o grupo com maior probabilidade de responder bem a uma intervenção metabólica. Além dos testes cognitivos, a gente vai usar também medidas objetivas, como aquele teste de esforço físico que eu falei antes. A ideia é ter um desenho robusto, e eu espero que no futuro não tão distante eu traga resultados preliminares para vocês.
Bom, para finalizar, eu gosto dessa linha do Kraepelin. A história da psiquiatria é muito cíclica, certo? A gente está constantemente reciclando ideias de 50, 60, 70 anos atrás. A moda atualmente são os psicodélicos, certo? E os psicodélicos têm uma rica história da psiquiatria antes da década de 70, certo? E isso está voltando agora. E não é uma surpresa, essa ideia do metabolismo também não é necessariamente nova. Isso era uma área de pesquisa, isso era uma área de interesse desse grupo. Então, o que o Kraepelin fala aqui é que a gente sempre tem que considerar que uma alteração do metabolismo pode ser um mecanismo causal primário. Bom, agradecer as pessoas que participaram dessa linha de estudos que eu trouxe, o nosso grupo da Mood Disorder Psychopharmacology Unit, que é liderado pelo professor Roger McIntyre, a professora Elisa Britsky, que a maioria de vocês conhece, também esteve bastante envolvida na maioria desses estudos. O ensaio clínico com infliximab que eu citei foi uma colaboração com Stanford, e as vesículas extracelulares, essa é uma colaboração com esse time do NIH, que tem feito esse trabalho pioneiro. O ponto aqui é que ciência atualmente é colaborativa, então você precisa ter essa rede ampla para conseguir fazer coisas interessantes. É isso, muito obrigado. Oi, Rodrigo. Bom, parabéns. Olha, muito legal. Deu para perceber, primeiro, que você não perdeu o português, né? Incrível. Você manteve, que as pessoas, quando começam a ficar muito tempo fora, têm uma certa dificuldade. Você não só manteve o português, como você ainda teve o trabalho de modificar os slides. Não haveria necessidade, mas muita gente agradece. Eu acho que foi legal da sua parte isso. E realmente, né, parabéns pela forma didática que você apresenta conceitos inovadores, né, que é essa questão de ir se abandonando o, os modelos diagnósticos, né? Tanto o DSM-5 como o CID-11, né? Como se afastando deles, né? A questão da anedonia, por exemplo, como um modelo de pesquisa é fantástico, né? E também essa relação que os transtornos mentais têm com todo o funcionamento fisiológico, né? Se você pensar, é bem simples, né? Mas nós, psiquiatras, nós fomos para estudar os transtornos mentais, né? Até perceber que os transtornos mentais são reflexos de toda a conjuntura ambiental e metabólica, né? E que o cérebro responde às mudanças metabólicas do organismo, né? Mas acho que o que você tem de muito positivo é realmente demonstrar essa teoria com resultados muito sólidos, né? E que abrem aí uma avenida realmente muito importante de pesquisas, né? Que da origem comum, né, desses transtornos, né, dos transtornos metabólicos, dos transtornos mentais, né, de como essas mudanças alteram os circuitos cerebrais, não é? E de como medidas simples, como o uso da metformina e como validando, né, muito a questão das dietas, da atividade física, não é? Por que elas interferem na saúde mental, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, quem que... bom, você recebeu vários elogios, né? Em particular, o Dickman falou que você está brilhando no mundo inteiro, né? Os colegas, mas eu estou esperando quem quer comentar. O José Eduardo gostaria de fazer uma pergunta, por favor.
Ah, o Del Porto. Poxa, Deixa eu... Del Porto, você Olá, aparece. tudo bem, Rodrigo? É um prazer ver você Prazer, aí, viu? professor. Eu tenho acompanhado as suas publicações junto com McIntyre, Rosenblatt e outros, né? Tenho aprendido muito. E eu gostaria de lhe fazer uma pergunta pontual. Você tem dados a respeito da dieta cetogênica para melhorar os desfechos do transtorno bipolar em pacientes com síndrome metabólica, obesidade? Essa é uma área de interesse, esse é um ponto crítico. A gente tem interesse em desenvolver novas intervenções e essas intervenções dietéticas têm muito potencial. Então a gente tem um projeto com dieta cetogênica, esse na verdade é liderado pela professora Elisa Britsky, que agora está aqui na Queen's University, que é vizinha nossa. Ela conseguiu financiamento até para um projeto piloto. A gente tem muito interesse porque os mecanismos pelos quais dieta cetogênica funciona toca em muitos dos temas que eu trouxe aqui, certo? É uma intervenção que parece ser pró a insulina, é uma intervenção que afeta diretamente os substratos, parece ter um efeito direto na matriz mitocondrial. E a aplicação clínica dela, principalmente na epilepsia, é extremamente promissora. Ela é uma das melhores intervenções para epilepsia refratária. Nós não temos dados, porém, na verdade, incrivelmente, não há nenhum estudo desenvolvido até hoje com dieta cetogênica para transtornos mentais. Alguns relatos de casos aqui e ali, mas nenhum estudo. Em parte porque tem as suas dificuldades particulares, não é a intervenção mais fácil de manter aderência, mas é uma área que a gente está muito interessado. E eu espero também que o Covid passando a gente consiga retornar aos estudos, e esse é um estudo que comece mais por meio do final do ano. Muito obrigado e parabéns mais uma vez, viu? Obrigado, professor. Obrigado, Del Porto. O José Eduardo gostaria de fazer uma pergunta. Milori. Oi, professor. Professores todos, bom dia. Rodrigo, eu não estou conseguindo fazer minha câmera funcionar, não sei porquê, mas o que importa aqui é a pergunta. Eu vi um dos seus slides, você fala sobre a perda de peso com diferentes abordagens, a clínica, né, a cirúrgica, né? E eu vi que seu slide vai até os 2 anos. E a gente sabe que depois de 2 anos, até os transtornos mentais pioram, mesmo com a abordagem cirúrgica, que é uma das coisas que tem alguns trabalhos que falam sobre depressão melhorar com a gastrectomia redutora, né? Mas o transtorno piora depois de 2 anos, assim como também transtornos de dependência de drogas. Você tem algum estudo aí comparativo a longo prazo desses métodos de abordagem? Obrigado, hein? Jada, é uma ótima pergunta e realmente a maioria dos estudos é a curto prazo. Os estudos de longo prazo, 10, 15 anos, estão começando a aparecer agora, mas mais focados no desfecho e um pouco menos com os desfechos de saúde mental. Eu acho que o seu ponto é muito válido. Existe realmente uma subpopulação que piora após a cirurgia bariátrica. A questão aqui é quanto que isso está da cirurgia ou quanto isso está relacionado à mudança de absorção que afetam a psicofarmacologia. Então, principalmente essas cirurgias mal absortivas, elas com frequência afetam a absorção de medicação. Então, na nossa clínica, a gente tem um grupo de pacientes pós-cirurgia bariátrica e o desafio é sempre esse, como é que a gente ajusta as medicações. A gente acaba usando muito tricíclico, porque você pode medir nível sérico e aí você consegue ajustar conforme a perda de absorção do paciente. A gente usa muito a medicação intramuscular. Mas, de fato, existe algo ali. Eu não duvidaria que existe uma subpopulação que piora, porque a cirurgia bariátrica ela é uma intervenção bem radical do ponto de vista metabólico, certo? E isso pode ter impactos profundos no cérebro que ainda estão para ser descritos. Legal. Rodrigo, obrigado. Jair? José, só um minutinho. Tem uma pergunta antes. Tem só um comentário, eu passo para o Pedro. O Tiago Fidalgo parabenizou muito a sua brilhante carreira
E apenas o registro de um comentário. A pioglitazona tem sido muito estudada como uma medicação promissora para o tratamento de algumas dependências. Então, só um comentário breve disso, eu já passo para o Pedro. Interessante, só para complementar do Thiago, os agonistas do receptor de GLP-1, que a gente tem estudado, também tem estudos, principalmente pré-clínicos, com potencial para uso de dependência, principalmente dependência de cocaína. Até onde eu sei, nenhum ensaio clínico em humanos publicado, mas eu sei que tem grupos estudando o potencial aí, é como eles podem modular o sistema de recompensa. Os receptores de GLP-1 também são expressos no sistema mesolímbico. Isso pode também se extrapolar para dependências, então é um ponto, acho que bem colocado do Thiago. Pedro Pan. Oi, Jair, tudo bem? Estão me ouvindo? Estão nos ouvindo? Estamos aqui. Muito bem. Então, assim, estamos aqui na enfermaria, né, com os novos R1s que acabaram de chegar, né? Então, eu queria mostrar aqui para vocês aqui que queria que o Mansur comentasse um pouco da participação dele na enfermaria de psiquiatria e até para os novos que estão chegando, para entender onde você está hoje, né, rapidamente, e falar como a enfermaria te inspirou de alguma forma, ou se de alguma forma influenciou esse teu caminho. Sem parabenizar aí, porque a gente sempre falado dos papers, foi muito curioso que nosso foco aqui tem sido discutir alguns papers dos grandes jornais clínicos, os seminars e tal, e daí de repente a gente viu lá e surgiu um de psiquiatria e era o teu, assim. Então é uma coisa, todo mundo ficou aqui muito orgulhoso. Mas tem uma pergunta também para você, assim, uma pergunta quase filosófica. Só queria discordar um pouco antes do Jair, assim, eu acho que o português dele tá meio estranho, porque ele tá com um sotaquezinho, meio assim, ele dá uma puxadinha, né? Eu acho que tá pegando, não sei se vocês sentiram, mas ele não falava assim, não. Mas a pergunta é assim, quando você faz esse ensaio clínico, e pensando no Candler, né, que você está lendo, tal, você está estudando, e você está dando liraglutida, vamos pensar até em pioglitazona, você acha que você está sendo você está indo pela abordagem mecanística ou você está sendo aquela abordagem do o que melhorar, melhorou? A gente tenta desenhar os estudos com a questão mecanística, certo? E isso, inclusive, é uma diretriz do NIH, né, que ainda é o principal financiador de pesquisas em psiquiatria no mundo. O NIH só se interessa por ensaios clínicos mecanísticos. Então, o seu ensaio clínico lá só para ver se melhora a depressão, isso não tem sido mais financiado. Então, você precisa ter esse aspecto mecanístico, que eu acho que faz sentido. Você vai fazer um ensaio clínico, essa é uma ótima oportunidade para você entender melhor como exatamente a sua intervenção está funcionando. Porque mesmo se a sua intervenção não for eficaz, o que infelizmente é mais a regra do que a exceção em ensaios clínicos modernos, você pelo menos consegue tirar algum conhecimento que substancie os próximos estudos. É claro que, como eu falei, no final do dia a gente também é clínico e a gente tem que ter esse aspecto prático. Então, mesmo que a gente não entenda muito bem o mecanismo da pioglitazona, da liraglutida, se o resultado for positivo, a gente vai ficar feliz e essa é uma contribuição. E vamos ter que ter o trabalho subsequente de entender o mecanismo, acho que isso precisa ter, mas a gente precisa de mais opções de tratamento, certo? As nossas opções são muito limitadas, existe uma parcela significativa de pacientes que não respondem bem, a gente precisa expandir o nosso leque de intervenções, então toda contribuição é bem-vinda. Quanto à enfermaria, eu tenho muito carinho pela enfermaria e pela residência como um todo, porque é um lugar de aprendizado intenso. Eu imagino que ainda funciona desse jeito, mas eu lembro muito bem das reuniões clínicas da enfermaria, entrevistando os pacientes em conjunto, e depois horas de discussão super detalhada sobre psicopatologia. E isso informa muito do meu trabalho, porque essa ideia da abordagem baseada em domínios é um pouco de uma roupa nova da psicopatologia clássica, certo? Que é a ideia de você não só olhar para a doença, mas você olhar para domínios, você olhar para certos aspectos e tentar descrever eles com uma linguagem em comum. É uma questão que a gente precisa modernizar os domínios específicos, certo? E expandi-los, mas essa é a ideia, certo? A gente precisa descrever melhor com os instrumentos que a gente tem o que está de fato acontecendo com os nossos pacientes.
Então, né, Rodrigo, só para complementar, eu me lembro da sua publicação, né, com os estudos do coorte, da modulação entre os fatores ambientais e as social disadvantages, né? E mesmo os fatores de obstétricos, né? E a alteração nas interleucinas, né? E na distribuição de gênero, por exemplo, né? Enfim, eu acho que a sua trajetória também começa ali, né? De você fazer essa ligação, né? Entre os fatores ambientais e biológicos e como todo o sistema imunológico ele pode ser perturbado desde o início, né? Eu acho que as coisas, acho que a partir dali é que você começou a desenvolver também toda essa compreensão mais mecanística, não é? Não, sem dúvida. O INPD foi uma tremenda oportunidade para mim. Eu aprendi muito naquele estudo. Foi o primeiro estudo grande que a gente participou, que eu participei de maneira mais prática, avaliando participantes, depois trabalhando com os dados. E das principais publicações que eu tirei dali foi o achado que a social disadvantage, que era composta de pobreza, abuso, isso levava a alterações em biomarcadores. A gente olhou nas citocinas inflamatórias, o BDNF. Então, esses fatores ambientais ali diretamente afetando esses biomarcadores. Então, sem dúvida, isso influenciou bastante como eu penso hoje. A psiquiatria biológica, que é a escola que eu me identifico, para ser claro, meu interesse é em neurobiologia, mas ela tem esse aspecto da história de ser, por vezes, muito reducionista e só olhar para a molécula e só olhar para o circuito, sendo que o cérebro é extremamente complexo de muitas maneiras, porque ele é feito para interagir com o ambiente, certo? Ele está constantemente processando informações do nosso ambiente e usando isso para fazer previsões, certo? Então, a experiência na infância, seja ela positiva, seja ela negativa, ela vai informar muito de como o sistema se desenvolve e como ele vai funcionar na sua vida adulta. Isso hoje é conhecimento bem estabelecido, não é novidade para quem estuda desenvolvimento, mas se você sair um pouco disso, é um desafio para ser incorporado e para ser implementado. Pessoal, algum comentário a mais ou eu chamo alguém? Pedro, você vê alguma interação da função do pré-frontal medial do seu trabalho com as hipóteses levantadas pelo Rodrigo? Você bateu alguma coisa aí? Não, eu acho que a lógica do circuito de recompensa como transdiagnóstico é muito válida, né? Pensar talvez aí como obesidade, como também uma outra doença do circuito de recompensa, né? Mas eu queria fazer mais uma pergunta pro Rodrigo, assim, que eu acho que a gente avançou aqui em termos de pesquisa como departamento em vários aspectos nos últimos anos, perdão, aliás, desde o começo, mas a minha sensação é que tem um ponto aqui que a gente tem ainda muito a desenvolver, que é na área de ensaio clínico, e ele publicou, enfim, está fazendo ensaio clínico pra caramba. Então, se ele tem alguma dica para a gente, assim, porque eu acho que a gente precisa se estabelecer melhor na pesquisa clínica, né? Claro que a gente faz, tem várias iniciativas, mas qual é a tua dica, Rodrigo? Assim, o que você acha que a gente, principalmente num contexto de pouco recurso, assim? O Pedro está sendo um pouco modesto em relação às publicações, porque vocês têm publicado excepcionalmente bem. Toda vez que eu abro uma das revistas tops, a Molecular Psychiatry, Biological Psychiatry, tem lá um artigo da escola, do departamento. Então, isso tem sido impressionante. Quanto ao ensaio clínico, a escola e os grupos aí tem um potencial tremendo. Que um dos desafios de ensaio clínico no mundo todo é recrutamento, principalmente de amostras maiores. A maioria dos ensaios clínicos são amostras de 20, 30, 40 pacientes. Sabendo o quão complexa e heterogênea essas doenças são, essas amostras são suficientes. A gente precisa de ensaios clínicos de 300, 400, 500. E o potencial de se realizar aí é tremendo, porque a escola, e agora com o CAISM, tem acesso e tem essa estrutura para acessar, avaliar com qualidade, com ponto de vista acadêmico, uma população muito grande. O desafio de ensaio clínico é que ele exige bastante estrutura, certo?
Eles são estudos mais intensos do ponto de vista de trabalho. Então, você precisa de equipe. Ninguém faz ensaio clínico com 1 ou 2 médicos. Você precisa dos médicos para avaliar, você precisa dos psicoterapeutas para dar apoio, você precisa de assistentes de pesquisa, você precisa de voluntários, alunos de mestrado e PhD. Então, para o meu estudo que eu estou começando agora da semaglutida, que não é um estudo tão grande, são 60 pacientes só, eu tô começando com uma equipe de 5 pessoas e a gente está tentando achar fundos para ver se traz mais gente. Eles são intensos. Então, é isso que você precisa ter pessoas que estão dedicadas só para realizar o ensaio clínico, para garantir que todos os dados estão sendo coletados e o controle de qualidade está feito. Você não está perdendo paciente. Todo ensaio clínico perde paciente, isso é parte. Mas uma coisa é perder 10%, outra coisa é perder 50%. Então, esse é o desafio. Que vocês aí têm um potencial pelo conhecimento adquirido, pelo sistema, pela estrutura, sem dúvida. Potencial de fazer ensaios clínicos que realmente modifiquem a prática atual. Eu acho que a gente tem expertise. Falta a infraestrutura, né? Principalmente administrativa, toda a parte de suporte. Eu acho que em termos de recursos humanos, de projeto, né, nós até temos capacidade. Mas eu acho que o Pedro tem razão. Pedro, eu acho que essa é uma área que nós precisamos desenvolver mais, de ter cursos mais específicos, né, de ensaios clínicos, de realmente você percorrer toda a parte, desde o protocolo, análise, de sofisticar mais, né? E aí buscar uma infraestrutura de organização, né? De quem é que vai ligar para os pacientes, como é que você vai coletar o sangue, fazer todo o planejamento logístico, não é? Eu acho que esse é o principal nosso. São recursos humanos que dariam suporte para um bom planejamento logístico de um ensaio clínico, né? Mas eu acho que a gente, mesmo o que o Rodrigo colocou hoje, eu acho que está um pouco à frente do que nós temos feito, mas nada que a gente não possa avançar, não é? Eu acho que adquirir essa noção mecanística de buscar mais a junção com os temas do ARDOC, né? Eu acho que agora as coisas estão começando a ficar mais claras nesse sentido, né? Nesse ponto, Jair, o ARDOC ele ainda é em desenvolvimento, ele não é um manual, não é uma receita para ser seguida, é mais uma inspiração da ideia de como ele foi proposto e de como pode ser aplicado. Uma das coisas interessantes, porém, do ARDOC é que você consegue, é um insight de você consegue estudar mecanismos sem necessariamente precisar de tecnologias avançadas. É legal fazer estudo com PET scan e ressonância funcional? É interessante, mas não é necessário. Você pode ter insight usando técnicas simples e baratas, esses testes de recompensa que eu mencionei. Eu acho que eles têm um potencial quase revolucionário em termos de dar mais insight. Eles são baratos, eles rodam em qualquer computador, eles não precisam de grandes recursos. Então, claro que a gente romantiza esses estudos com as tecnologias de ponta, eles são úteis, mas eles não são absolutamente necessários. Tem muito que dá para fazer, apenas tendo ideias boas e saber implementar, e isso aí vocês têm a capacidade de sobra e já provaram múltiplas vezes. Pessoal, quem mais quer fazer perguntas para o Rodrigo? Temos mais 10 minutos, muitas pessoas falando, te parabenizando. Salvador. Olá. Eu queria agradecer, Rodrigo, por trazer todas essas novidades, né, no nosso campo da psiquiatria, que representa, evidentemente, um momento ou um período de mudança revolucionária na psiquiatria. Não é? Essa questão de reformular todo o nosso conhecimento, né? Juntar todas essas descobertas num novo modelo, uma nova visão de mundo dentro da psiquiatria e da medicina também, é uma tarefa que o nosso cognitivo
vai ter muito trabalho, vai ter que gastar muita energia. E o nosso emocional também, porque nós nos apegamos à maneira como nós aprendemos as coisas, nós nos apegamos à visão de mundo com que nós nos enraizamos nela, para nos desenraizarmos e aceitarmos e passarmos a viver nessa outra realidade que ainda nem está bem conceituada, está em busca de ser conceituada de uma forma mais sistêmica. Talvez a mudança do modelo tenha que abandonar o modelo mecanicista e partir para um modelo mais integrador ainda, menos mecanicista. Bem, mas entre tantas coisas que as suas observações, que os seus ensinamentos trazem, uma, pelo menos, eu gostaria de chamar a atenção, é que para a psiquiatria é ótimo que ela esteja podendo deixar de ser uma ciência conservadora, determinística, genocêntrica, até eugenista, e passe a poder ser uma ciência progressista, mais próxima das ciências sociais. E a medicina também. Eu acho para nós uma ótima notícia. Vamos, inclusive, em termos sociais e políticos. Também queria chamar a atenção para o fato dos aspectos lamarckianos que têm sido descobertos, que traumas de gerações anteriores ficam registrados e interferem no metabolismo das gerações atuais. Então, muito do que se considerava a genética, não é? Aquela constituição genética da pessoa, muito disso também é fruto de experiências de gerações anteriores. Eu acho que isso também é muito importante de ser lembrado. Obrigado. Obrigado, professor. E eu concordo completamente que a gente precisa de um novo modelo. E eu acho que isso fica claro na nossa abordagem e nas opiniões. E eu tenho minhas críticas ao sistema DSM-CID, mas o progresso é difícil e acho que é importante entender também o porquê, certo? O sistema atual que a gente tem hoje, ele é limitado, mas ele trouxe algo. As nossas doenças, os nossos diagnósticos podem não ter a validade que a gente gostaria que tivesse para poder ter mais explorações e desenvolver um sistema mais refinado, mas ele tem a sua utilidade, ele informa a prática, ele informa o tratamento. Isso não é nada. Eu acho que é importante considerar também o porquê que esse sistema que a gente tem hoje é tão enraizado. Mas que a gente precisa progredir, e eu acho que a gente, de certa maneira, limitou esse sistema DSM-CID e as investigações que a gente tem, isso eu acho que é verdade. A questão aqui é para onde que a gente vai e qual é o sistema que a gente vai adotar depois, isso ainda está em debate, mas acho que é um esforço que precisa ser feito. A gente precisa de uma visão e conceitos diferentes do que a gente tem hoje. Rodrigo, olha, dois docentes nossos, o Dartiu e o Blay, enviaram aí, né, os parabéns para você. Muito obrigado. E o Feijó também fez o mesmo comentário, mas o Feijó gostaria de fazer uma pergunta. Professor Marcelo Feijó, por favor. Feijó? Oba, tá lá. Ele está tentando... Bom, parabéns, Rodrigo. Muito legal ver o seu trabalho, né? E como você teve essa criatividade de fazer esse mecanismo, né? Estudar por mecanismos, que acho que essa é uma tendência, né? E como existem, você falou, anedonia, isso está em várias situações clínicas e outras patologias psiquiátricas, né? Não só na depressão, mas em outras patologias. E esse desafio, né? Eu acho, o que você pensa? Acho que 2 pontos, né? Que talvez assim, o volume de informações que a gente tem só de imagem, né, é enorme, né? O uso da inteligência artificial, do big data, do machine learning machine, para poder entender isso, né? Eu acho que será que vai ser um step? E a outra, aqui é uma curiosidade, né?
eu cheguei a ver alguns pacientes fazerem insulinoterapia. Eu sou dos mais novos docentes aqui, mas assim, eu cheguei a ver alguns pacientes fazerem isso. Na época, eles não induziam o coma. O paciente não entrava no coma, era um pré-coma, o que eles chamavam de choque úmido. Né? Eu sempre pensei que era porque induzia uma convulsão e isso que provocaria o efeito. Né? Mas aí você deu a insulina intranasal. Né? Só uma curiosidade, né? Lógico que não tem uma comparação, porque era um choque realmente que o cara tinha, passava muito mal. Né? E provavelmente do ponto de vista metabólico, né? Que o Del Porto falou também da dieta cetogênica. Então, são essas duas questões aí para você comentar. Então, a questão do choque da insulina é interessante, é algo que quem trabalha nessa área volta e meia aparece. Acho que é difícil a comparação com hoje, porque a insulinoterapia ela promovia essa mudança metabólica completa, certo? A hipoglicemia grave, que eu acho que era o principal objetivo para você poder desencadear aí a convulsão ou o choque. Então, você tem um resultado, um meio muito mais complexo de alterações quando você usa uma alta dose de insulina periférica. Que é uma das vantagens de estudar a insulina intranasal, porque você, em teoria, você pula a hipoglicemia periférica e toda a resposta contrarregulatória e você consegue ter uma ideia mais clara do que a insulina está fazendo no cérebro. Claro que, assim, um dos temas do meu estudo é que essas divisões entre periferia e centro são arbitrárias. Você pode ter efeitos centrais importantes agindo na periferia. Então, você pode ter uma medicação que só age na periferia e isso pode levar a desfechos centrais importantes. Então, a insulinoterapia, através desse, poderia ter um efeito mais direto, isso eu acho possível, mas é algo que, por acho que motivos claros, a gente não vai estudar diretamente hoje. Quanto à questão de assimilação de achados, essa, na verdade, é uma das motivações principais do meu trabalho, que é por isso que eu gosto de ter essa conversa sobre os modelos de doença ou sobre como a gente entende, porque acho que um desafio da ciência hoje é que a gente tem sido inundado por dados. Se você digita aí insulina e recompensa, que é uma área de pesquisa meio nicho, pequena, não é todo mundo faz. Você tem centenas de trabalhos pré-clínicos, clínicos, e se você for para uma área mais ampla, então, a trauma e depressão, você vai ter milhares de estudos, vai ter imagem, PET scan, biomarcadores genéticos. Então, é um desafio você assimilar tudo isso. E eu acho que um dos movimentos hoje em dia é que as máquinas vão nos levar para a Terra Prometida. Então, você vai plugar no seu sistema de machine learning, artificial intelligence, os dados, e ele vai dizer para a gente o que está acontecendo, ele vai dizer para a gente o que a gente tem que fazer. E eu acho que isso tem uma limitação muito óbvia aí. Os sistemas de machine learning, artificial intelligence, eles são construídos pela gente, eles têm os nossos viés, eles têm as nossas limitações. O que eu acho que a gente precisa é de teorias. Então, por isso que eu tenho uma teoria e eu estou buscando uma hipótese. Eu não tenho nenhuma ilusão que a minha teoria e a minha hipótese é a correta, como a maioria das hipóteses na história da psiquiatria provavelmente está errada, mas eu acho que tem um valor em você perseguir essa hipótese, mesmo que se prove errada, pelo menos você ganha conhecimento. Mas você precisa ter uma teoria moderna, que integra o que a gente sabe hoje, da relação entre corpo e ambiente, da relação entre cérebro e fisiologia. A teoria precisa ser sofisticada, mas eu acho que ela precisa existir em termos de como a gente pensa essas doenças, e a partir disso fazer previsões. Então, se eu acho que o sistema do controle energético causa doenças mentais, portanto, a gente hipotetiza que abordar esse sistema com uma intervenção farmacológica ou não farmacológica vai levar a tal resultado. E aí você constrói a hipótese, testa. Essa é a ciência clássica, mas isso é o que sempre funcionou melhor. Uma segunda crítica que eu faço ao Machine Learning Artificial Intelligence, sem dúvida que é um instrumento extremamente poderoso, certo? Mas ele depende muito dos inputs, depende muito do que a gente coloca lá. Você pode ter o sistema de machine learning mais poderoso do mundo. Se você está trabalhando com questionários de 50, 60 anos atrás, que tem seus valores, mas que não representam necessariamente alguns dos avanços modernos, o sistema não tem como superar essa limitação. A gente precisa de instrumentos e medidas mais modernas, capturam mais compreensivelmente a complexidade dos fenótipos e dos comportamentos. Então, a gente só vai avançar nessa área quando
a gente refinar. Se você ficar colocando só o back e o DSM ali e esperar que o machine learning vai te dizer o que fazer, eu acho que essa área, infelizmente, não vai mudar. Agora, se você refinar o modelo e você acrescentar o que a gente sabe de cognição, sistema de comportamento, as questões fisiológicas, aí, de fato, eu acho que é mais promissor. Rodrigo, obrigado. A última pergunta do Miguel. Miguel Jorge, por favor, última pergunta. Tentem ser breves também. Eu vou abusar um pouquinho do nosso palestrante. Rodrigo, eu estava pensando no seguinte: há 45 anos atrás eu era sextonista de medicina, já interessado em psiquiatria. Metabolismo certamente não era uma questão para quem ia fazer psiquiatria. Entretanto, naquela época eu era auxiliar de plantão no antigo sanatório Bela Vista, e eu tive a oportunidade de ver alguns pacientes sendo submetidos à insulinoterapia, que de uma certa maneira, desculpa, era uma alternativa para eletroconvulsoterapia, né? E estava praticamente sendo abandonado, mas ainda a gente viu. À luz dos conhecimentos, 45 anos depois, você conseguiria comentar um pouco sobre o que é que poderia, de alguma maneira, haver de racionalidade em fazer insulinoterapia para tratamento de choque em pacientes deprimidos que não estavam respondendo aos então existentes antidepressivos, pensando um pouco nessa palestra que você deu hoje? Obrigado. Claro, professor, é uma pergunta sempre muito interessante. O meu entendimento da insulinoterapia é que o principal objetivo era levar a uma hipoglicemia aguda que levaria a uma convulsão e um choque. Então, é um jeito de fazer a eletroconvulsoterapia sem usar o maquinário, um jeito mais barato e prático de se usar. Claro que isso não impede que os efeitos dessa terapia fossem além de simplesmente a hipoglicemia e a convulsão, porque de fato essas doses elevadas de insulina, elas penetram o cérebro e elas vão ter ações que podem ser clinicamente significativas. É só difícil, eu acho uma hipótese razoável, porém difícil de ser testada, certo? Isso é algo que acho que por motivos óbvios a gente não faria. Assim, existem métodos seguros de se fazer, mas essas doses elevadas de insulina acabam gerando uma resposta muito complexa. Não é apenas da insulina, da glicose, de todos os hormônios que responderiam a isso. Bem, eu gostaria de dizer que a aula do Rodrigo ela vai para o canal YouTube do departamento, depois de devidamente preparada, né? E também dar um aviso a todos que na próxima semana será a semana da reunião clínica e ela vai ser preparada pelo Dr. Pedro Pan, exatamente da enfermaria. Então já fica aqui o convite a todos estarem presentes na próxima semana e agradecer de coração ao Dr. Rodrigo e realmente parabenizá-lo, né? Orgulho para todos nós vê-lo brilhar, né? E produzir conhecimento de qualidade e continuar essa interação com o departamento, né? Muito obrigado por ter aceito o convite e tenho certeza que temos muitas outras oportunidades, teremos de colaboração. Comentários finais, Rodrigo? Não, muito obrigado pelo convite. O orgulho é mútuo. Eu também tenho muito orgulho de ser da escola, de ter saído desse departamento. E muito feliz de ver algumas caras que foram muito importantes e influenciais na minha formação. Então é sempre um prazer voltar, mesmo que virtualmente. E eu estou sempre à disposição para colaborações, para trocas. O que precisar, por favor, entrar em contato. Quanto mais eu trabalho com vocês, é sempre recompensador. Parabéns, Rodrigo. Muito obrigado. Parabéns.